Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lessai, sejam bem-vindos a mais uma live stream. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse MMORPG que está sendo desenvolvido aqui no Brasil pelo pessoal da Insane. Eu vou estar conversando aqui com o Diego Beltrán, CEO da Insane. Vamos tentar tirar um pouquinho dele sobre o alpha, sobre o jogo que está sendo desenvolvido, tá? Para quem não sabe, eu já tinha feito uma entrevista com o Diego Beltrão um tempo atrás no meu canal no YouTube, vocês podem até checar lá. Só que naquela época ainda o jogo estava começando a fluir ainda em meio à comunidade. E agora a gente resolveu trazer essa entrevista, até estava devendo essa entrevista com o pessoal. Eu quem chamei o pessoal do Profane para fazer. Eu acho interessante a comunidade saber sobre o desenvolvimento de jogos brasileiros. Esses dias a gente trouxe outros jogos menores aqui mostrando para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o Profane, porque tem muita gente também me perguntando sobre o jogo, questionando como que está o desenvolvimento do jogo. Eu acho isso super interessante apoiar o mercado brasileiro, tá? E tendo aí hoje o Diego para falar com a gente aqui, eu vou abrir o microfone dele daqui a pouquinho para vocês. E é o seguinte, pessoal, depois, na hora que eu começar junto com o Diego, eu vou fazer uma nova introdução somente para a gente postar esse vídeo no YouTube, para a galera acompanhar lá depois. Então, se você não puder assistir durante um certo tempo aqui, não se preocupa que o vídeo vai estar lá no YouTube, vou deixar tudo certinho lá, os links do pessoal do Profane vai estar lá também, tá? Se você quiser saber mais sobre o Profane, aí no chat da Twitch, exclamação Profane, já aparece o site lá. Lá no site você tem Discord, redes sociais, tem falando sobre o jogo completo lá para vocês, as dúvidas frequentes e tudo mais, beleza? Então entra lá, acessa, que vai ficar bem bacana, beleza? Gostaram do layout? Ficou bacana? É isso aí. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui o Diego. Deixa eu só fazer uma coisa antes aqui, só ajustar o áudio dele. Antes de tudo, antes de chamar o Diego, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o trailer do Profane para vocês, um trailer que eles passaram para mim, que eu acho super bacana vocês verem, para você conhecer assim, tirar até uma base do jogo, né? Para ver o que está por vir aí. Na verdade, é um jogo, é um vídeo do pré-alpha ainda, esse vídeo, mas é super bacana você tirar uma ideia desde já. Esse ano está sendo um ano muito bom para o MMORPG e o Profane está em desenvolvimento também e evoluindo cada vez mais, tá? Então, dá uma olhada aí no trailer. A gente começa a gravação, eu volto já fazendo a chamada junto com o Diego, beleza? Então vamos lá então. There are secrets in this world that everyone ignores. Secrets that gave life. Secrets that can take it away. You live your ordinary lives. Learn new strategies. You seek treasures where there is only danger. You seek resources where there's only war. You kill each other for the secrets of Samisus. What you don't know is that Samisus will see you all dead. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui com o Diego Beltrán para falar sobre o Profane, como vocês veem aí na tela, MMO Sandbox brasileiro da Gema, né? Eu acho que está sendo um MMO assim bem hypado pelo público, até pelo fato do desenvolvimento do jogo. Não é um jogo que está sendo feito por uma pessoa, está sendo uma equipe, está tendo um desenvolvimento super bacana, um investimento muito legal. E o Diego vai falar mais sobre isso aí. Bem-vindo, Diego, ao canal aí novamente. Eu tava com saudade já de Obrigado. conversar com vocês, sério mesmo. Eu também. Acho que o último Eu contato que a gente também. teve foi no evento que teve do final do pré-alpha, né? Que o pessoal participou no final do ano passado. E é muito bom ter vocês aí. Sim. Pô, obrigado. Primeiramente, muito obrigado aí por estar tendo a oportunidade de falar esse projeto que eu amo. Para mim, eu poderia estar dando entrevistas sobre Profane sempre, assim, né? Se não fosse o fato de que o projeto é bem trabalhoso, a gente fica bastante ocupado. Mas é sempre um prazer aí poder estar tendo essa oportunidade. Valeu, Lestat. Obrigado por todos aí que seguem o Lestat e seguem o desenvolvimento do Profane por estar aí com a gente.
É isso aí. E Diego, a gente está, como a gente sabe, nesse mundo, nessa pandemia global, esse problema que a gente está tendo. O Diego hoje está no Alasca, tá, galera? Ele não está aqui no Brasil. Lá ele falou para mim que é 2 horas, 2 e pouco. Então ele está É. falando de lá, e isso é muito interessante, até pelo fato que ele ficou preso lá, né? Não consegue voltar, mas fala um Não, pouco da sua preso experiência entre por aspas. aí, vamos dizer. O que que você foi buscar por aí que você estava meio me contando? Eu não tinha notado isso, mas joga aí a bola pro pessoal aí. Eu e a Gabi, né, que trabalha na Ensene também, a gente acabou mesmo com a GDC, que era uma feira que a gente ia estar lá em São Francisco, que a gente ia estar apresentando o Profane, né, a gente já tem um stand com o Profane experimentável e é uma feira muito boa, né, para relações assim com outras desenvolvedoras, com prestadores de serviço, ferramentas, consultoria, e a gente estava indo com tudo e aí ela foi cancelada por causa da pandemia, né, então só que como tinha muita coisa preparada para a gente fazer lá, não só a feira, né? Então a gente acabou indo, mesmo com a feira cancelada. Na hora de voltar, a gente se deparou com um problemão, porque uma das nossas escalas ia passar por Salt Lake City e teve um terremoto nível 5 lá, que acabou fechando o aeroporto, fechando tudo. Então a gente ficou com poucas opções, outras opções de volta para o Brasil estavam ficando caras, e tinha uma opção ali de ir para o Alasca super barato. Eu falei, pô, a Por que ideia é não? se isolar, né? A Insane inteira está trabalhando de home office, são poucas oportunidades, né? No final das contas, é horrível falar de oportunidade no momento de pandemia, mas são Sim. poucos momentos que a gente realmente consegue tá trabalhando de home office estando num lugar diferente, assim, então acabamos vindo para cá e estamos aqui até agora, isso que é mais louco, né, porque os voos para o Brasil de volta, eles estão caríssimos e estão com umas escalas enormes, e no Brasil está tudo fechado, sendo que aqui no Alasca as coisas não ficaram ruins, né, então as lojas estão abertas, tá tudo funcionando com algumas restrições para algumas medidas de segurança, mas está tudo funcionando. Então eu vou continuar aqui enquanto está dando para trabalhar de home office e curtir aqui um lugar que não esteja com regras tão firmes assim em relação ao Covid, né? Eu te fiz forcei você a falar um pouco sobre a pandemia justamente por conta disso, porque às vezes a pessoa ela olha o jogo, Sim, não só o jogo, mas todo quanto é tipo de produção, seja industrial, qualquer outro tipo de produção que tenha, e fala assim, não, mas o jogo deveria estar aqui agora, né? Deveria tá no prazo, tá na pandemia, mas é desculpa, né? Como que você vê hoje o desenvolvimento do Profane sendo feito dentro de casa, né? O prazo de vocês aumentou, teve problema de desenvolvimento, alguma coisa desse tipo que afetou vocês também, que você pode relatar para o pessoal, porque às vezes a pessoa fala, não, mas é um jogo, os caras conseguem fazer de casa, dá para fazer um servidor remoto, alguma coisa desse tipo, né? sim. Pô, assim, existe sim um lado muito que foi interessante para nós, assim, na ICN, que a gente sempre teve um pé atrás com home office, assim, sabe? A gente tem medo de diversos aspectos, né? O fato do jogo estar sendo desenvolvido dentro da empresa traz um certo aspecto de segurança, o acompanhamento para o desenvolvimento ser ágil, né? A gente acredita bastante que a gente via bastante que fazia que tinha vários aspectos importantes em todo mundo estar junto no mesmo espaço físico, podendo extrair daquele espaço momentos de criatividade, momentos de discussões. Então a gente tinha esse pé atrás, mas foi uma grande surpresa que quando a gente começou a trabalhar de home office, a gente viu que a nossa produção ela continuou bem firme. É claro que existem alguns poréns para cada pessoa. Trabalhar de home office é um caso diferente, porque né, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua situação. Então, existe alguns aspectos que, para algumas áreas do desenvolvimento, para algumas áreas da Insane, existem alguns aspectos que ficam um pouco mais complicados. Assim. Então, existe sim um efeito que a gente percebe acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente descobriu novas oportunidades, assim, né? A gente, inclusive, durante essa quarentena toda, a gente fez contratações que são de home office para continuar sendo de home office, porque a gente viu que estava sendo possível. Então, a gente conseguiu expandir o nosso time sem precisar se preocupar tanto com o espaço físico. Então, é um novo conhecimento aí que acredito que também nos forçou a ter estrutura para conseguir trabalhar de home office. Então, isso acabou sendo algo que a gente está conseguindo explorar. Então, para que a nossa produção seja mais ágil. Então, isso está sendo interessante É o também. novo normal, né? Vamos Mas dizer assim, né?
O novo, você vê que tem muitas empresas, né, que estão passando por uma transformação bem grande aí em relação a isso. Eles estão até mudando a forma de trabalhar. No caso da Insane, o que eu posso te dizer, mesmo a gente ainda não tendo nenhuma decisão em relação a isso, a gente está esperando, né, melhorar um pouco as coisas, mas eu já posso dizer que a gente viu algumas vantagens bem interessantes em fazer home office. Então, talvez exista aí alguns processos que a gente faça, onde a gente realmente execute um momento de home office da empresa ou segmentado, alguma coisa assim. A gente vai estudar essas possibilidades porque existe um certo nível de foco que foi dado por todo o time da Insane, né? A maioria das pessoas do time da Insane deu um feedback de que existe um certo nível de foco que você consegue ter numa situação de home office, assim, sabe? Que nem sempre você consegue no ambiente de trabalho. Então existem os benefícios aí. Eu acho que experimentar com isso é bem interessante. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu pelo menos joguei o pré-alpha, né? A gente participou junto com a comunidade, fiz alguns vídeos e tudo mais. Vocês não estão tendo problema de NDA e eu acho que não sei se até o beta ou antes do lançamento vocês vão ter algum percurso ali que não pode ser divulgado, mas de qualquer forma foi muito bem aceito pelo público e até então foi pelo pessoal que é fundador, né? Na verdade, hoje vocês não estão com fundador mais ativos, né? Por enquanto, né? Até o momento. A gente fechou porque, como a gente começou a fazer muita coisa que não dava para fazer uma mudança gradativa no jogo, aquela versão iria ficar muito tempo parada, porque tudo que a gente estava desenvolvendo a partir do momento que a gente fechou o pré-alpha, a gente estava fazendo de uma forma que não se comunicava tanto com as mecânicas dessa primeira versão. Então, não dava para fazer uma mudança gradativa. Então, a gente acabou optando por fechar, para que não ficasse uma versão com cara de abandonada ali, né? E a gente Entendi. conseguir demonstrar que a gente está fazendo algo novo que vai trazer muito mais profundidade que essa versão pré-alpha tinha. Então, a gente quis focar nisso, né? Até porque também manter os servidores abertos e dar suporte para os jogadores ocupa um certo existe um certo espaço para tomar conta disso dentro da organização da empresa, né? Então isso acabava tomando tempo de produção. Então a gente acabou tomando essa decisão aí para poder focar, né? Acho que é o Porque você principal. acaba dividindo um pouco entre pré-alpha e desenvolvimento e ainda mais o alpha que estava por vir também, né? Tudo isso. Uhum. É, você tem uma base entre ver. É lógico, eu acho que para mim vai ser nítido quando vocês mostrarem o alpha. Mas teve um porém que quando vocês estão fazendo um rework que chama, né? Do jogo Sim, hoje. algumas, assim, dá para usar várias palavras, né? No final das Uhum, contas, todas as áreas, a gente viu, né, que todas as áreas estariam se beneficiando de poder refaturar algumas coisas que tinham sido colocadas fundamentalmente no desenvolvimento da versão pré-alpha e que acabaram gerando pedras no nosso caminho, porque a gente queria fazer de uma forma mais abrangente, de uma forma que pudesse ser expandida com mais praticidade, de uma forma que a gente pudesse evoluir em questões de escalabilidade e a gente não conseguia, porque a gente tinha feito um processo meio ágil com o pré-alpha, onde muita coisa é hard-coded, né? Para quem não conhece, hard-coded a gente fala quando você, ao invés de fazer uma ferramenta que gera um item, você programa o item, sabe? Então você não tem uma ferramenta de criação de itens, entendeu? Você tem que sempre parar a produção para poder criar um item. Isso é um exemplo do que seria um hard-coded, assim, né? Hoje vocês Então, estão com a engine mesmo? a engine de desenvolvimento que a gente usa é a Unity. Ah, sim. E então, assim, quando a gente viu que a gente estava com muito problema de escalabilidade, cada área se beneficiou da sua própria forma de um novo momento para o Profane, assim, para que a gente pudesse trazer uma nova cara para ele, artisticamente, assim, uma nova cara, assim, que seja tida como uma evolução do que a gente conseguiu trazer para o pré-alpha, e a gente também conseguir fazer com que o jogo seja criado de uma forma mais modular, aonde adicionar conteúdo seja, independente de qual tipo de conteúdo seja mais prático.
a gente precisava disso, porque a gente quer que o Profane seja um mundo em constante expansão. E os tipos de barreiras que a gente estava encontrando da forma que a gente estava desenvolvendo, elas impediam isso. Então, ou a gente continuava desenvolvendo o pré-alpha do jeito que estava e não deixava ele crescer tanto, o potencial dele ia acabar ficando meio capado. Fora que você está Mas investindo para um jogo a longo prazo também, né, Diego? Não adianta fazer, a exatamente. gente vai deixar dessa mesma forma e ficar resetando ou fazendo alguma coisa desse tipo e manter o jogo como tá. E lá na frente ter que Exato. mudar ia ser meio complicado. Exato. Então, como a gente está aqui para dedicar a vida mesmo para fazer esse negócio, então Aham, vamos fazer direito, sabe? Então a gente teve que tomar algumas decisões difíceis aí em relação a refaturar muita coisa, mas em compensação a gente sabia que a gente ia conseguir depois, né, de passar por esse processo, a gente vai conseguir gerar muito conteúdo que a gente sabe que o jogo precisa ter em abundância. Então vai ser muito mais fácil e mais rápido de lançar updates com conteúdos novos, de fazer alteração, de balanço, para quem jogou pré-alpha percebeu que assim não era tão prático fazer essas coisas, assim, sabe? Os updates até que tiveram bastante coisas novas, mas não tinham tantos sistemas novos, assim, sabe? Então agora isso vai ser feito de uma forma modular, vai ser muito mais prático adicionar novos sistemas, para fazer expansões para o jogo, para fazer updates, para sim. poder adicionar novas skills, por exemplo. A gente quer que o Profane tenha um glossário gigante de habilidades ativas e passivas, e para isso a gente ia precisar fazer um sistema mais otimizado e até hoje a gente está fazendo, por exemplo, criador de skills, onde a gente não precisa que um programador programe uma skill, a gente na verdade tem um Um sistema. software assim, um sistema onde um game designer pode desenvolver diversas skills em um curto período de tempo e a gente consegue, por exemplo, fazer um update com várias skills novas com muito mais facilidade. Então a gente sabia que a gente precisava disso para ver o Profane brilhar aí da forma que ele merece. Então foi por isso que a gente teve que tomar essa decisão, mas agora já estamos começando a colher os frutos já. Gerou um gap aí no meio do caminho, mas o Profane está aqui para ficar, né? Então acho que vai ser irrisório aí quando a gente estiver mais para frente analisando como é que foi. Vai ser muito bom. Vamos lá, sobre comunidade, a gente sabe que hoje em dia, pelo menos no Brasil, é muito questionado em termos de você poder pagar um jogo, você pagar uma mensalidade, mas tem muita gente que compra, vamos citar outros jogos, né, como World of Warcraft ou Final Fantasy, que paga mensalidade, outros jogos que estão sendo lançados by to play. No caso de vocês, foi citado antigamente, não sei se ainda é isso, no FAQ de vocês do site lá, tá escrito como free to play. Vocês pretendem manter como free to play? Vocês têm uma visão diferenciada hoje? Como é que tá isso? Porque o brasileiro ele aplaude tudo que é free to play, vamos dizer, né? O pessoal curte porque muitas vezes não tem grana para investir em jogo, né? E Uhum. pelo que a gente estava vendo pelo pré-alpha é que seria muito investido em skin, ou que seria no costume, no caso, ou na sua casa, ou na embarcação e tudo mais. E hoje, como que vocês Uhum. vê, tem uma visão disso futuramente, vamos dizer? Vocês pensam ainda em manter free to play? Tem alguma coisa que passa pela cabeça? Um VIP, um Battle Pass, alguma coisa desse tipo já ou não? Ainda não? Olha, a gente tem muitas ideias em relação a maneiras de monetização que de forma alguma irão ferir o jogo, mas que possa acrescentar aquela graça do interesse, né, do jogador Sim. que quer ao mesmo tempo estar dando suporte para o jogo e ao mesmo tempo estar ganhando algo que mostre, né, que ele que ele está dando suporte, que consiga fazer ele ter ali esse contato com alguma coisa diferente dentro do jogo. Então a gente com certeza vai estar mantendo o Profane grátis no lançamento, tá? A gente ainda vai ter outros momentos, né, como o Alpha, que a gente está falando que vai ter aí em breve, e ainda dentro do Alpha a gente vai estar fazendo esse tipo de sistema que a gente fez no pré-alpha, né, de estar vendendo o pacote de fundador. É importante porque a gente não está quando a gente está abrindo dessa forma, a ideia não é fazer dinheiro, a ideia é realmente trazer para dentro do Alpha apenas quem quer se comprometer com a ideia de ajudar o desenvolvimento do jogo. Então, é sempre com essa pegada que a gente faz. Mas quando a gente estiver pronto para abrir o Profane mesmo, que a gente vai estar já preparando para entrar em beta, ou até a versão de lançamento, aí a gente vai ter um acesso free mesmo. Então, porque a ideia é fazer com que o Profane ele possa ser um espaço
onde você não precisa tá tendo uma experiência premium para explorar o jogo no formato de RPG mais fundamental dele, assim, entendeu? Então, a gente quer que as pessoas estejam abertamente convidadas a entrar no jogo e explorar, e se o jogo pegar elas, né, se o Profane, tipo, realmente fazer as pessoas quererem estar lá dentro, jogando constantemente e voltando, aí a gente vai estar adicionando sistemas que façam com que esses jogadores possam se sentir mais fidelizados aí mesmo pelo jogo e pela lore, por tudo, né, pelo universo Profane. Então, sim, Battle Pass, como você falou, é uma ideia interessante. Parece O que é Battle o que Pass ele tá consegue. surgindo bastante, porque veio bastante Battle Royale, né? Diga-se de passagem. E acho que esse Uhum. sistema de Battle Pass, não sei há quanto tempo existe, porque né, às vezes você acha que um jogo lançou e os outros copiam e acaba sendo assim. Mas eu acho que Ele esse evoluiu, sistema né? acaba sendo interessante até para você ter uma customização ou ter algum item específico ali que a pessoa queira muito, entendeu? Eu acho que isso é muito bacana. Aí eu acredito que a forma como se diz, o pay to win nunca é muito bem-vindo, né? Nunca é bem-vindo na maioria das vezes. Mas de qualquer forma, o Profane, no caso, sempre foi intencional falar pro pessoal, não, entra, joga, se sinta em casa, tá aí o jogo para vocês, feito para vocês, entendeu? E foi uma inspiração, eu tinha falado no meu vídeo que foi uma inspiração do último online, né? Mas teve outros jogos também, não foi, Diego? Uhum, teve. Assim, eu, né, o meu histórico com MMORPGs, ele foi sempre tentando buscar a experiência que eu tive com o Ultima Online, que lá em 97, 98 eu joguei e continuei jogando durante muito tempo. Só que na época eu era muito inocente e achava que o futuro dos MMOs ia ter jogos que proporcionavam aquele nível de liberdade para o jogador, né, dentro do mundo de RPG, né? Legal. Eu achava que eles iam ser menos lineares. Eu nem conhecia esses conceitos antes, né? Eu achava que aquilo era natural, porque eu também conhecia jogos de RPG de mesa e tudo. Então eu falava, pô, esse nível de liberdade dentro do universo de RPG é o que RPG é, né? Então, quando eu vi outros jogos sendo diferentes, aí eu comecei a entrar numa busca muito profunda de jogos que se inspiravam em Ultima Online. E no decorrer aí de 10 anos, né, de 2000 até 2010, eu joguei alguns, porque eu digo 2010 porque 2009 eu já estava abrindo a Insane e já estava desistindo de procurar um MMO e estava começando a querer fazê-lo, né? Mas antes É o disso que eu muita cheguei a gente tem na jogar. cabeça hoje em dia, né? Exato. Então, antes disso, eu estava querendo jogar quer dizer, querendo jogar, eu joguei o Darkfall, joguei o Mortal Online, joguei Shadowbane, Asheron's Call, joguei. São vários que conseguiram, de alguma forma, deixar a experiência menos linear, menos, né, story-driven, assim, e mais aberta para que as ações dos jogadores pudessem ditar um pouco como que a história acontecia. No Darkfall, assim, foi uma das participações numa grande história maiores que eu já tive na minha vida, assim, Legal. pela dominação, as tretas que tiveram entre os clãs e tudo mais, e era tudo um serverzão grande dividido entre regiões, então foi uma grande inspiração para nós saber como a gente pode ter um approach de fazer um mundo único que tenha uma história única, né? Então, Isso é super existiram interessante. esses. Até mesmo porque é o estilo do jogo e outro, por ser sandbox, a pessoa ter a liberdade de fazer o que quiser, né? Ela construir a casa onde quiser, a classe que ela quiser usar, a história que ela quiser fazer. Né? A gente vai falar mais disso um pouco mais pra frente. Você tinha falado sobre a lore também. Hoje o jogo, vamos dizer, eu tô falando hoje, mas vamos jogar pro alpha se você puder falar alguma coisa, tá? Porque eu não sei o que muda do pré-alpha pro alpha, ninguém sabe, na verdade. Mas, ou Sim. futuramente, vamos dizer, a lore do jogo é baseada em exploração, vão haver quests, tem uma sequência linear do que pode ser feito para conhecer a história do Profane. A pessoa chegou no jogo, ela vai ter uma forma de saber o que está acontecendo, como que vai ser isso, entendeu? Então, assim, eu acho que você pegou um bom ponto aí no final, que acho que é a melhor perspectiva para tentar falar sobre isso, né? Tipo, a pessoa chegou no jogo, o que está acontecendo? Existem vários níveis, né, onde você entende o universo do Profane, né? O primeiro nível é o de ver que o mundo ele te proporciona liberdade. Acho que seria a primeira coisa que a gente quer fazer o jogador perceber. Até na criação do personagem, a gente está tendo a intenção aí de fazer o jogador poder escolher como que ele começa, né? Se ele começa sendo um cara perdido no meio da floresta como um sobrevivente, ou ele começa já com uma casa numa vila e ele é só um aldeão, ou ele começa, sei lá,
num náufrago no meio, numa ilha deserta ali, precisando conseguir sair da ilha, sei lá. Então a gente tem algumas ideias aí de como fazer o jogador já entender que na hora que ele está criando o personagem dele, ele já meio que escolhe um pouco como que ele foi parar naquele momento que ele entra no jogo, né? Isso é E interessante. aí a partir dali a gente vai, o jogador vai percebendo que o elemento mágico no mundo do Profane, de magia mesmo, é bem presente, porque a nossa intenção é de criar um mundo onde a magia é tida como uma prática comum, né? Então, não algo que você fala, meu Deus, olha um cara abrindo o portal, e aí todo mundo sai gritando em desespero porque não acha que é o fim do mundo. E sim, tipo, não, é normal, assim, sabe? É normal o cara tá abrindo um portal. Mas também a gente vai fazer com que nem tudo seja tão fantástico logo de cara. Então, o jogador, para ele poder encontrar criaturas mais mitológicas, fantásticas, diferentes, ele vai precisar sair bastante da área mais mundana, onde os humanos vão estar. No caso dos os humanos no Profane, a gente chama de KLs, né? Onde eles vão estar ali, vai ser um pouco mais comum andar no meio de cidades, só quando você se aventurar bastante que você vai estar encontrando seres bem diferentes e fantásticos e situações mais inusitadas, assim. Deixa Então, eu, a deixa eu gente não quer que isso seja... É o famoso exemplo que a gente dá dentro da Insane, que a gente não quer que o jogador esteja andando numa cidade e aí ele vê um lagarto de chapéu de cowboy conversando com um banqueiro, sabe? Você fala, tipo... Você quebra a imersão na hora, né? Então a gente assim, quer trazer um pouco de coerência para isso. tá, e tentar puxar um pouquinho de você, vai ter raça no jogo? Raça para a escolha do jogador, não, mas a gente quer conseguir fazer com que o jogador tenha o maior nível de customização, que ele consiga. A gente se atém muito a conseguir trazer para o Profane a possibilidade do jogador conseguir trazer o personagem de RPG dos sonhos dele para dentro do jogo e ser ele, entendeu? Então, assim, a gente quer trazer bastante opção de customização, só que a gente não vai. Só que tudo isso dentro da lore do Profane. Então, não vai ter algumas raças comuns, como orc, elfo, humano, Uhum. anão, essas coisas, mas a gente vai ter meio que a versão dos KLs, que é a única raça, né, que seriam os humanos ali do Profane, a versão deles que é customizada para ficar mais de um jeito ou mais de outro, porque existe na lore do Profane a influência dos elementos mágicos do Profane, né, e elas influenciam na aparência dos seres vivos do jogo. É, Então, não através de raça, mas através de influência dos elementos mágicos do mundo, vão existir algumas diferenças que mudam aí bastante os KLs. e muitas vezes, eu não sei se serve como dica, mas às vezes vocês já têm muito feedback já do público, né? Porque né, frequentemente vocês estão postando coisas no Facebook também. A pessoa que ela quer ter um personagem único, parece, entendeu? Ela não quer falar assim, eu sou muito parecido com aquele ali, porque não tem raça, então acaba sendo muito parecido. Vamos dizer, só é humano, ou só é, sei lá, só é um demônio, vamos dizer, Exato. todo mundo tem chifre. Como é que fica? Então, aí no caso, o Profane pode ter essa diferença também, então, da pessoa criar um personagem dela mesmo. Exato, exatamente. A possibilidade de fazer A um gente vai RP. fazer testes, né? a- a- Desculpa, pode falar. não, pode falar. A prioridade é o que você vai falar aí agora. Não, não, eu só ia falar, a gente vai fazer testes, era coisa simples, a gente vai fazer testes ainda para ver qual o nível de variação é o suficiente para os jogadores sentirem que eles estão conseguindo ganhar esse diferencial único. A gente vê muito, às vezes, em survival, né? Vamos citar aí o Ark, por exemplo. O cara faz lá um anão com um braço do tamanho do gigante, né? Fica totalmente desproporcional. Mas eu acho que não é esse o caso do Profane. Mas com Não, certeza vai ser, vai ser algo bem diferente. Então o pessoal pode esperar muita coisa diferente aí para criar a própria lore do seu personagem, né? Para criar a própria história do seu personagem dentro do jogo, né? É, vai ser coerente, tá? isso. A gente não quer que você fala que você é um humano e você tem Vou um fazer uma braço cabeça de maior que o mini do meu pai crack, com né? com a perninha do Johnny Bravo, né? Não dá. É bem por aí. E também fala, vocês fizeram também um post, vocês fazem vários posts lá no Facebook, eu acompanho às vezes quando dá tempo de ler lá o post, que acho que é a Flávia que posta, o pessoal da equipe. E é muito interessante esse post porque você acaba tendo uma visão do jogo. Quem quiser acompanhar o Facebook deles, tá no site deles também. Por quê?
Toda sexta-feira eu acho que eles fazem um post relacionado a alguma coisa específica com bastante conteúdo, entendeu? Então você consegue ficar imersivo ali naquele post, saber o que está acontecendo, o que vai ser interessante no desenvolvimento do jogo, tá? E teve um post falando sobre evolução de vila e alguma coisa como você pode acabar de vez com ela, ou você pode evoluir essa vila, né? Espalhar, essas vilas seriam as vilas espalhadas pelo mapa ou seriam as cidades, no caso, que você pode remodelar a própria cidade principal do território, do mapa, que seja. Quando você diz Esse, sobre o formato de você restaurar uma vila. Acho que tinha até uma imagem de um cartoon onde a vila estava pegando fogo, aí a pessoa reconstruiu, alguma coisa desse tipo. Uhum. Ó, para quem jogou o pré-alpha, teve um contato apenas com uma versão embrionária aí do que seria o que a gente chamava de vila dinâmica na época, que é que a gente conseguir fazer com que as cidades dos NPCs, né, que existem no mundo, não sejam fixas, né? Elas façam parte do sandboxness, Uhum, por falta de um termo melhor, uhum. do jogo. Então, é, aquilo ali tinha sido só um exemplo que na verdade ele era bem simples, né? No pré-alpha era só uma vilinha que aparecia em lugares randômicos, onde podia ter um banqueiro, um hunter vendendo pele de animais e coisas assim, e um blacksmith ali, então você conseguia ter algum nível de comércio. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu no pré-alpha, né, que a gente, no início do pré-alpha, tinha bastante gente jogando e os continentes estavam bem populados, com casas, com cidades, e a gente viu um padrão, e isso é uma coisa que a gente quer fazer sempre, poder observar os jogadores jogando e dar mais ênfase ao que eles estão fazendo, a proporcionar mais sistemas que suportem o que eles estão fazendo. A gente viu os jogadores construindo as casas deles em volta das vilas dinâmicas, né? Então tinha o banqueiro, né, o hunter ali, o blacksmith, e tinham casas de jogadores todas apontando para esse centro. É, fazendo com que aparecesse que surgiu uma vila ali que é um híbrido entre uma vila de NPC e de jogadores. E aí o que a gente pensou, né? Tipo assim, poxa, se a gente conseguisse fazer com que os NPCs que receberam esses cidadãos novos assim na cidade, na vila deles, conseguissem reagir a isso, né? Ah, já que tem mais gente aqui, vamos abrir mais loja, vamos abrir mais comércio, vamos Isso seria pedir mais super coisa, interessante. vamos pedir mais proteção desses players, vamos pedir para os players construírem um pier para a gente ter acesso a comércio marítimo. Então, assim, a gente começou a pensar nessas possibilidades, que seria uma forma de, já que os jogadores já fizeram isso no pré-alpha, a gente sabe que esse vai ser um comportamento, a gente fazer essa vila de NPCs A própria reagir. inteligência do jogo, né? Exato. Então, a partir disso, a gente viu o quão necessário é a gente fazer com que todas as facções de NPCs que existam dentro do jogo possam ser dessa forma, surgir de forma dinâmica e ou evoluir por si própria, ou com a ajuda dos jogadores, né, eles sendo cidadãos, ou inclusive trazendo recursos, ou o que quer que seja, fornecer mais tipos de possibilidades dessa vila crescer, ou, né, se o jogador ele quiser ser um destruidor de tudo que ele vê pela frente, ou então se ele realmente tem algum conflito, aquela vila nasceu no lugar errado, ali ele estava pensando em construir a vila do clã dele, sei lá, eles podem querer destruir essa vila também, então vai ficar absolutamente dinâmico. Então, é mais com esse intuito assim que a gente está fazendo esse sistema. Então, Legal. só para responder a sua outra pergunta, você falou sobre o quão modelável é mais Isso. no sentido das ações dos jogadores poderem contribuir com o crescimento de uma vila que já ia ser natural, entendeu? Então, pode ser que fosse uma vila que sem a ajuda dos jogadores não fosse crescer, mas como os jogadores foram morar ali e começaram a construir pier, torre, aí começou a vir guardas para ficar em cima das torres, começou a vir mais Ah, comércio, e legal aí isso. foi se formando uma cidade. Então não é tanto uma modelagem, mas sim uma coparticipação assim que a gente está querendo trazer. E de qualquer forma, quando você vê esse tipo de evolução, de o personagem aparecendo, o NPC aparecendo ali, acho que dá mais um entusiasmo assim no player de permanecer ali naquele lugar e falar, não, aqui é o nosso ponto. Só que também, ao mesmo tempo, pode vir uma guilda de uma facção diferente ali e derrubar e Matar acabar com a tudo. vila e acabou, né? Perdeu tudo. Sim, E sim. naquele ponto ali não, não viria de novo uma nova vila, né? No caso. Ou ele pode até aparecer, porque é um ponto aleatório, no caso.
Assim, ele não é tão aleatório, né? Vão existir regras para Sim. definir assim, só que essas regras não é tipo algo que defina tão bem. A gente só quer que essas regras façam com que os locais onde apareça onde pode aparecer novas vilas de facções de NPCs sejam lugares, por exemplo, esteja atrelado a por exemplo, um tipo de bioma. Então, alguns tipos de facções de NPCs, porque quando a gente fala de facção de NPC, não é só de ser inteligente, a gente pode estar falando de um covil das aranhas que aparecem, e aí tem o cocum das aranhas ali, e elas vão dominando, colocando teia em todo lugar e construindo mais cocum. E isso, cara, é uma forma de NPCs estarem expandindo, dominando uma zona. Então, obviamente, elas não vão aparecer, sei lá, no meio do mar ou em algum bioma que Aham. não faz sentido. Talvez elas vão aparecer num bioma mais de pântano ou de montanha, não sei. Então, vão existir algumas regras que definem quais tipos de facções de NPCs podem aparecer em cada lugar. Então, são algumas camadas, né, de interação que existe na hora do mundo de um continente novo se formar. Assim. Isso é uma coisa que a gente está construindo agora, vai ser bem interessante. Muito bacana. Só avisar o pessoal do chat, galera, no final da live a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai selecionar algumas perguntas que não foram faladas, alguma coisa desse tipo, e aí o Diego pode responder para vocês, tá? Porque às vezes você faz a pergunta, não respondo, não olho o chat, porque eu estou focado em algumas questões já levantadas já para passar para o Diego, beleza? Então aguarda só um pouco para a gente fazer as questões aqui e depois a gente passa para o chat. Em outro post lá, nós vimos também que vocês falaram sobre os servidores, né? Que é diferente hoje do pré-alpha, do que teve, que é onde você vai ter uma conexão entre um servidor que seja sul-americano com um americano, com da Oceania, e aí a pessoa ela pode ir até lá nesse servidor, mas contanto que ela vai ter um problema com ping, talvez, ou alguma coisa de otimização, assim. E qual seria assim a dimensão para ter uma quantidade de players para esses servidores? Né? Vamos dizer, eu vou passar do Sul América para a América do Norte e praticamente ali vai ter uma regra de tem que ter ali 1.000 players, 5.000 players. Vocês têm uma regra disso? Vocês pensam em ter canais? Ter alguma coisa que a pessoa possa fazer essa viagem de servidor para servidor. A gente teve um exemplo de um survival que foi vou citar aqui, é o Last Oasis, né? Que lançou há pouco tempo, que tinha esse sistema de servidores, né? Que você passava de um servidor para outro, foi até um sistema bacana. Eu queria saber se é mais ou menos dessa forma que vocês vão trabalhar também. Olha, o Last Oasis é um exemplo bem próximo realmente do sistema que a gente está querendo colocar no Profane. É um sistema bem parecido com aquele. Que outros jogos também estão começando a adotar, que você consegue ver no Atlas, por exemplo. O Atlas também é um jogo que tem isso. No caso, na verdade, no Atlas, eu acho que ele é segmentado por região, né? O Last Oasis ele tem realmente esse negócio de todas as regiões compõem o mesmo mapa mundi e você pode transitar entre elas. A Isso. gente viu funcionar bem legal lá, inclusive o pessoal que está desenvolvendo o Last Oasis, a gente está em contato com eles, é um pessoal bem interessante. O produtor deles é brasileiro e ele é um conhecido nosso, então é bem legal poder ter essa chance aí de conversar com eles. Então, assim, vai ser algo bem dessa forma. Você vai ter cada região cada servidor que tem no mundo, né, real, né, aqui no planeta Terra, mundo real, ele vai compor uma região de dentro do mundo do jogo. Então, ele vai ser responsável por uma das regiões do mapa mundi do jogo. Então, se você estiver transitando se você está saindo de um continente ali, ou de uma região dentro do mundo do Profane, de barco, né? Você está navegando e Uhum. você vai até o limite dessa região, você pode estar entrando numa região que tem um servidor que está hospedando essa região, que está em outro lugar do mundo. Só que isso vai estar bem descrito para o jogador, para ele ter certeza, porque, né, quando isso acontece, você pode ir para um lugar onde a latência não é boa, então a gente vai estar avisando o jogador que ele está fazendo uma ação dessa, mas a gente preza muito por fazer com que o mundo seja um só. Isso é muito importante, porque como a gente está fazendo um mundo onde a gente quer que a história seja contada pela ação dos jogadores, a gente precisa fazer com que a timeline desse mundo seja uma só, senão você acaba Sim, tirando um aspecto único. Se você tem múltiplas fica timelines, né, várias artificial. cópias de mesmas regiões, fica tudo menos, né? Você fala, peraí, mas em qual versão do jogo essa história que você está contando aconteceu? Na A, B, C, D, até Z, sabe? Então isso não é interessante, a gente quer que a história seja uma. Então a gente está fazendo tudo que a gente pode aí para conseguir fazer esse mapa funcionar dessa forma. Então, assim, não vão ter. Eu não sei qual foi o termo que você usou, mas não vão ter Canais ou limite de multicanais, players, né? alguma coisa assim.
Tipo, múltiplas instâncias da mesma zona não Sim. vai ter, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Limite de player por zona, com certeza algum limite tem que ter, assim, né? Então, o que a gente está fazendo é que a gente está explorando a gente está durante bastante tempo aí fazendo uma engenharia para que a nossa netcode consiga dar o maior suporte possível para números de jogadores. A gente não conseguiu falar qual número esse é ainda, porque a gente ainda está no meio desse processo e trabalhando ainda para que seja cada vez melhor, É, mas chegando mais próximo do final do ano, talvez quando a gente chegar mais próximo do lançamento do Alpha, a gente vai já ter feito bastante testes, assim, então é uma a questão gente do que o pessoal sempre faz saber. sobre os outros MMOs, outros jogos também. Tipo assim, o Ark, por exemplo, ele tem divisões de servidores comunitários e servidores oficiais, certo? E tem um limite lá Uhum, de, vamos dizer, 50 players, que não é o caso do Profane. Mas vocês vão ter talvez uma fase de separar esses servidores para que tenha um. Porque de fato, o Diego, é difícil ter um MMO hoje que, vamos dizer, você coloca 50 mil cabeças no mesmo ponto. Entendeu? É muito, muito difícil isso. Não sei como está uhum. sendo o desenvolvimento hoje, mas é muito complicado para a empresa falar, não, vou te dar uma otimização 100% é, em um jogo que praticamente todo mundo pode entrar junto. Eu tive experiência isso com o Albion, por exemplo, né, que sempre foi muito problema a otimização deles, eles estão tentando fazer de uma outra forma lá, um sistema de fila em batalha, essas coisas, mas vocês têm uma visão já disso, já então, sobre uma separação de servidor, ou que seja uma quantidade mínima ou máxima, na verdade, para aquele local, entendeu? Assim, não vai ter nunca uma separação de servidor, mas a Uhum, gente vai ter que trabalhar assim com algum nível de level cap. A gente não sabe qual que é esse número, mas a gente espera conseguir aí estar trazendo um número que seja ou inédito ou que seja realmente um grande diferencial entre os jogos que estão conseguindo trazer realmente um grande número de jogadores conseguindo estar numa mesma zona, né, sendo geridos por um mesmo servidor. Isso é um desafio, tá? A gente quer sempre conseguir fazer o melhor que a gente pode. Eu acredito que a gente já está num nível muito superior ao que a gente conseguiu atingir no pré-alpha. No pré-alpha era realmente muitos poucos jogadores, acho que 60 jogadores no mesmo continente, já estava tudo injogável, assim. Então, foi melhorando durante todo o desenvolvimento do pré-alpha, a gente melhorou muito isso, porque tinha muita coisa para otimizar também. Então, não era só o servidor que começava a engripar, o próprio cliente começava, o cliente do jogo mesmo, começava a ficar lerdo quando tinha muitos jogadores conectados, porque não tinha nem otimização, a gente ainda não tinha nem feito todas as melhores otimizações gráficas, então a gente tinha um limite bem baixo, mas a gente já está trabalhando num novo netcode aí que vai trazer um outro patamar aí para a gente conseguir atingir em questão de números de jogadores. Mas a forma que a gente encontrou para poder estar sempre trabalhando, não perder o aspecto de MMO, né, e estar sempre podendo trabalhar num mundo grande com vários jogadores, é esse sistema de da gente poder ter aí várias zonas, né, o mundo ser composto por várias zonas que realmente estão concatenadas umas com as outras e fazem parte de uma mesma grande região. E os jogadores poderem aí estar transitando entre elas. Então, em algum momento, pode ser que seja possível muitos jogadores estarem numa mesma região. Só que a gente também pensa sempre em tratar esses tipos de limitações com design, né? Com game design. Então, uhum. não é só o fato assim da gente estar, vamos ficar esperando surgir um momento que de repente vários jogadores quiseram se juntar no mesmo lugar. Na verdade, a gente coloca vários elementos de game design que faz com que os jogadores tendam a se espalhar, né? E fazer e estar explorando aí novas regiões que o mundo vai ser bem maleável por nós, developers, então vão ter regiões surgindo e regiões desaparecendo, então a gente não vai deixar nada ficar muito estático, assim, a gente vai deixar tudo bem dinâmico, a gente vai estar sempre movimentando o mundo aí, que seja com eventos catastróficos, se for necessário, assim, então Ótimo. a gente tá preparado para isso. É o que eu sempre falei pro pessoal. Eu gosto de jogo que não seja assim, o difícil de ser chato, mas complexo de você querer fazer aquilo e você ter mais vontade de fazer aquilo, ter dinamismo dentro do jogo, né? Muitas vezes você joga um MMO que o personagem tá lá olhando pra parede e você tá do lado dele batendo nele e não tá fazendo nada. Tô falando disso de jogo já lançado, tá? Então, tipo, é interessante você ver esse dinamismo que nem você falou, fazer um negócio, uma catástrofe dentro do jogo. Isso aí é muito interessante. Ter alguma coisa que as vilas, por exemplo, sabe, que interage com o personagem, com o seu personagem. E aqui eu vou puxar um assunto para você agora, que é polêmica para todo mundo, que eu acho que você já deve saber o que é o sistema de PVP. Né? O sistema de PVP hoje em dia, não sei desde que época ou que década
ou que ano que seja, que começou a surgir a divisão entre PVP, PVE e essas coisas todas aí, e acaba virando briga e rixa, e dá facada, tiro e porrada e bomba. Mas enfim, a gente tem aí o PVP e o PVE do jogo. Pelo que eu sei, o PVP do jogo é full loot, continua sendo a mesma experiência, né? E ele está linkado a um sistema de karma infinito, mas como vocês vão balancear isso para quem quer usufruir do PVE do jogo, já que o jogo tem o PVP forçado, né? A pessoa entrou, simplesmente ela está pronta para morrer ou matar. E vocês pensam em manter esse sistema e tem alguma alternativa de balanceamento para quem está indo para o PvE, um nivelamento ou um nível maior, pode já estar ativo o PvP, já tem que estar pronto. A gente sabe também que o PvP Full Loot pelo Profane hoje, a gente tem aí você tem como guardar recurso bom para você. Ah, eu morri, mas eu tenho recurso guardado, né? Não é uma experiência que talvez seja tão difícil de você conquistar aquele recurso. O que você pode falar sobre isso? Sobre PvP Full Loot, o PvE e o PvP também, o mundo aberto, né, vamos dizer. Ó, eu sou sempre uma pessoa suspeita para falar sobre PVP, porque para mim o PVP ele nunca é uma feature assim, né? A não ser que seja um jogo, um MOBA, coisas assim. Eu sempre enxergo ele como uma consequência da liberdade de um RPG de verdade, assim, sabe? Então, como eu enxergo ele dessa forma, eu tenho que admitir que eu sou uma pessoa suspeita para falar sobre PVP. Eu acabo trazendo ele, eu acabo glorificando o PVP como um dos grandes elementos que proporcionam as histórias que acontecem num jogo onde a liberdade é total, né, dada para o jogador. Então, por exemplo, quando você tem algum conflito, né, onde, sei lá, duas guildas de jogadores querem dominar a mesma região por causa dos fatores locacionais. Se você limita de alguma forma que essas guildas possam estar realmente se transformando em inimigas, assim, qualquer forma que você limite isso, isso vai estar isso vai estar permanecendo dentro do jogo como uma regra de boas práticas, que acaba fazendo com que a forma com que o jogo evolui, existe limitações mágicas para o que pode acontecer e o que não. Então, eu sempre assim vou estar defendendo o PVP como algo que deixa a história acontecer realmente na mão dos jogadores. Se o conflito foi porque quando eu estava matando um bicho no meio do meu PvE ali, você chegou nas minhas costas e me matou, então agora a gente tem um conflito porque você virou meu inimigo, eu fiquei bem puto com o que você fez comigo, talvez isso escale até o momento que duas guildas se tornem grandes inimigas, assim, sabe? São assim que os conflitos surgem inicialmente, né? Então, essa liberdade para que as histórias possam ser contadas dessa forma, eu acho muito assim, pro jogo, pro tipo de jogo que a gente está transformando o Profane em ser, é essencial, sabe? Então, quando você fala de PvE e PvP, qual que é a nossa visão, na verdade? Em vez de a gente olhar isso como de forma separada, é interessante até que a gente já tenha falado sobre o sistema de facções e vilas dinâmicas, não vai existir tanto essa separação, porque dependendo do que o jogador está fazendo, a sua aventura de PvE pode ser estar matando os gnolls que defendem a minha base, sabe? Então assim, de alguma forma vai ter algo amarrado entre PvE e PvP sempre, assim, sabe? Então, se você está matando os gnolls que defendem a minha base, eu vou querer te matar. Então, seu PvE acabou de parar de ser PvE no momento que você fez alguém se coçar pelo que você estava fazendo ali, entendeu? Então, vão existir conflitos de interesse de diversas formas, assim. O que a gente conhece, assim, né, que existe uma grande gama de jogadores que buscam um conteúdo PvE que não seja interrompido, que consiga ser mais... A pessoa consegue ficar um pouquinho mais despreocupada ali enquanto ela joga, sem tanto medo de perder o loot, coisas assim. Assim, eu não vou dizer que não existirá isso dentro do Profane, mas as situações onde você consegue ter a segurança de estar passando por uma aventura sem poder estar de alguma forma encostando ou na dominação ou na reputação de uma guilda ou de alguma forma encostando em outros jogadores, elas vão ser um pouco mais raras, mas elas vão existir e elas podem estar em diversos formatos. Então, às vezes pode ser que você matou um bicho. Eu vou dar um exemplo só aqui, tá? Pode ser que você matou um bicho, aí desse bicho caiu um pergaminho, e aí quando você abriu esse pergaminho, ele abriu um portal na sua frente que te leva você e mais 3 amigos seus para um lugar onde que é o lair desses bichos, e aí assim que todo mundo entra, esse portal fecha. E aí, de repente, você e 3 amigos seus estão dentro de uma dungeon ali que é em algum lugar, sabe, em outro plano, assim. Então, às vezes você consegue ter,
consegue ter a oportunidade de ter uma experiência dessa, mas ela não é a experiência padrão do Profane. Assim, a experiência padrão do Profane no mundo aberto é de que tudo está acontecendo com algum nível de reputação, interesse, aliança ou conflito com outras coisas, mesmo entre guildas de NPCs, entre facções de NPCs e guildas de jogadores. Então, tá muito concatenado, assim, sabe? Então, assim, a gente está fazendo esse jogo para ter esse diferencial, né? Porque, querendo ou não, cara, jogo que é focado em PvE e tem o PvP segmentado como uma opção, tem um monte de jogo assim, sabe? Então a gente está querendo trazer o diferencial de fato, assim. E você pode falar isso para, vamos dizer, um lobo solitário, por exemplo. A pessoa, eu não tenho tempo de jogar, e existe muito isso, você sabe. Tem gente até com mais idade, 40, 50, 45 anos, por exemplo, que joga 2 horas por dia e tem família e trabalha e pá, e a pessoa não tem tempo de jogar. Nesse caso, ela também pode fazer, só que ela seria melhor ela estar junto com uma equipe, por exemplo, né? Uma guilda, alguma coisa desse tipo, para ela se desenvolver melhor, para ela não jogar sozinha e ter o caso de, eu estou fazendo aqui 2 horas fazendo uma coisa, morri, perdi minhas coisas, vou ter que voltar a fazer tudo de novo, entendeu? E ela tendo um problema de horário de jogar o jogo, vamos dizer. Porque hoje o Profane, para quem não sabe, é um jogo hardcore, né, Diego? Vamos dizer assim, vamos pegar pelo pré-alpha ainda. Você entra no jogo, você está propício a tudo. Você está ali para tanto se divertir como também entrar numa briga, né? Então, eu Sim. acredito que isso aí vai estar para todos, né? Mesmo que seja uma pessoa jogando sozinha, num tempo limite, mas ela vai estar ali também disponível para o que o jogo promete, né? Sim, mas assim, a gente quer conseguir trazer o equilíbrio aí para o Profane. É que no pré-alpha a gente teve bastante gank ali, né, de pessoas jogando sozinhas que eram Sim. atacadas por grupos, assim. Isso aconteceu bastante, mas a gente não se preocupou tanto. Na verdade, não é que a gente se preocupou tanto, a gente não conseguiu chegar ao ponto no pré-alpha de ter adicionado a quantidade de tipos de skills e variações de gameplay que existem. Então, a variação de gameplay no pré-alpha ela era baixa, na verdade. Era todo mundo meio que tirando o mesmo tipo de PVP ali. Uhum. E, fazendo o mesmo tipo de combate, no final das contas, né? Soltar o Paralyze ali, aí soltar um Poison, já sair na facada tudo mais. Então, assim, isso a variação era baixa. Já nessa nova versão, a gente vai estar conseguindo, que nem eu falei no começo, trazer bastante conteúdo para o Profane, e um desses tipos de conteúdos são vários tipos de skills. E junto com isso, vem a possibilidade dos jogadores que são solo conseguirem fazer builds, né, com as skills que eles estão encontrando pelo mundo, eles conseguirem fazer build de skills que forneçam para eles algum tipo de escape, né, ou então algum tipo de, sei lá, joga bomba ninja, sai, escapa de... Stealth, né? O jogador conseguir fazer uma build que faz com que ele seja mais esquivo, né, ou então se camuflar bastante, conseguir, stealth, exatamente, que nem você disse. Vão ter uma grande variações, desde alta mobilidade até diversas formas de funcionamento de stealth, que vai fazer com que jogadores que saibam que vão estar jogando solo já faz uma build preparada ali para estar conseguindo sobreviver dessa forma. Então, a gente acredita que isso vai diferenciar bastante quais são os níveis de eventos que estão acontecendo dentro do jogo, né? Claro que vai ter um pouco de tudo, vai ter desde guildas grandes lutando contra guildas grandes, até grupinho pequeno de jogadores bandidos querendo matar outros jogadores, e aí eles vão ter que pensar em estratégias e táticas. Com certeza a ideia é que seja desafiador. E uma das coisas que a gente traz para colaborar com o anti-zerging, né, é o Friendly Fire, que muitas pessoas acham bem hardcore o Friendly Fire, mas ele é muito fundamental para que quando um jogador está sendo atacado por 3 jogadores, ele consiga ter alguma chance. No próprio Darkfall, né, ele tinha um Friendly Fire assim também, nesse funcionamento, e eu lembro de 2, 3 vezes que eu dei overcome ali, 2 caras, 3 caras que vieram para cima de mim, de tanto que eu me enfiei no meio deles e fiquei batendo para todo lado. Cara, qualquer target que eu bato é inimigo, para eles não, era dos 3 caras, só um era inimigo. Das 4 pessoas que tinham na batalha, só um era inimigo. Então eles se acertavam pra caramba e você tinha uma chance de conseguir matar eles, entendeu? Então, e matar as 3 pessoas, eventualmente, se você jogar muito bem. Então, o Friendly Fire é muito essencial aí também para poder estar combatendo aí as frustrações de Zerging que existem, né, em jogos como o Profane e outros jogos sandbox. Acabou de aparecer o vídeo da montaria, né? Essa montaria principal, acho que por enquanto é a única que a gente tem ali. E essa montaria já foi um caso de feedback para vocês também sobre a batalha sobre ela, né? No PVP também, né? Vocês já fizeram um reajuste? Falaram na comunidade sobre isso já? Sobre a batalha sobre a montaria?
Assim, a batalha sobre a montaria, o que acontece, né? Ela foi vista como meta no pré-alpha, mas até para os jogadores mais hardcores aí que acompanharam o pré-alpha até o fim, eles começaram a perceber que lutar em cima da montaria era até pior. Então, assim, eu acho que o pré-alpha do Profane ele não teve muito tempo para Uhum. ser experimentado, assim, né? Quem jogou pré-alpha aí de uma forma mais hardcore e conseguiu ver alguns outros tipos de formas de batalha que você conseguia fazer, se você comesse uma Comet Fruit, por exemplo, e jogasse uma Phase Potion Bomb em você mesmo, você conseguia sair praticamente mais rápido do que um cara de montaria, batendo sem perder velocidade, e você dava um overcome num cara de montaria muito melhor, assim, sabe? E esse coquetelzinho de combinação não era tão difícil de fazer. A Comet Fruit era uma coisa que você encontrava no meio do mato. Então, assim, a gente viu que muitos jogadores, ó, o Yoss dando um tchauzinho aí, ele foi um dos que eu lembro que ele pegou essa manha aí. Inclusive, matou bastante gente com esse combo aí. Então, assim, no final das contas, a montaria, a ideia é que ela seja vista, tá? E é assim que a gente vai continuar trazendo ela para as novas versões do Profane, ela seja trazida mesmo como quase como uma classe, uma forma que você joga, né? Então, se você quer ser um jogador que joga de cima da montaria no combate, você não vai usar skills de escape. Se você tiver skill de escape na sua build, quando você usa, você vai pular de cima da montaria. Então, cara, não adianta ter uma skill totalmente focada em habilidades de escape de movimento, que a montaria você vai pular de cima dela rapidinho. Você vai provavelmente querer usar alguma skill que funcione em conjunto com o funcionamento da montaria. Então, às vezes, tem alguns tipos de skills que faz você, sei lá, compartilhar, o seu HP e o HP da sua montaria somam e viram só, sei lá. Então, assim, se você quer ter um tipo de combate montado, você vai ter que montar uma build para isso, sabe? Para que dê Ótimo. suporte para isso. Não vai ser uma coisa É natural. porque todo mundo tinha Então, todas as então não vira skills, meta, né? todo mundo tinha a mesma montaria, então acaba virando todo mundo tendo a mesma coisa, É. né? É um efeito que acontece pelo fato do pré-alpha ter pouco conteúdo, Sim. assim, né? Então a gente via É, isso acontecer. de fato, assim, eu pergunto isso e falo de uma forma que não é ruim, tá? Não estou falando que o pré-alpha de algum jogo, nem o caso do Profane, de algum MMO, de algum jogo que você vai testar, seja ruim. O pré-alpha, ele é para ser testado, tá, galera? Tem muita gente que costuma falar assim, não, eu tô no pré-alpha, mas tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Cara, é um pré-alpha. Ó, o alpha vai ser assim, tá? Então você tem algum certo limite. O beta vai ser de um jeito e o lançamento de outro. Então as pessoas têm que colocar isso a, a divisão para ela saber que o jogo não está pronto. Esses vídeos que a gente está vendo, por exemplo, é do pré-alpha, entendeu? Então não tem ali o que o Diego está sendo desenvolvido hoje, não está aparecendo no vídeo, entendeu? Então muita gente, mas o gráfico está assim, o boneco está assim, a montaria está assim. Então, tipo, a gente tem que ter uma visão de desenvolvimento. Então, quando você é convidado para um pré-alpha, usufrua dos benefícios e faça o feedback necessário para que quando for lançado o jogo, né, Diego, já venha com aquele Uhum. feedback imposto ali, né? Possivelmente um ponto positivo para o jogo e para você também que você vai se Sim. divertir dentro dele, né? Sim, a gente assim, né, a gente tem muita coisa que a gente sabe que a gente consegue ter uma boa ideia para sanar algum tipo de problema, mas a gente não conhece todos os problemas. Então, essa ajuda da comunidade, assim, tanto de dar sugestões quanto de testar, quando a gente vê, a gente só sabe como é que vai ser o combate do Profane quando a gente realmente coloca 10 jogadores contra 10 jogadores e põe eles para se matar e filma, sabe? Aí a gente Aham. consegue é assim que é o combate do Profane, porque senão não tem como, assim, sabe? Então, ajuda os jogadores assim de estar testando, explorando todas as possibilidades que existem, né, de combinações de arma, de skills e tá conseguindo dar esse feedback para a gente, nossa, ajuda bastante a gente tá equilibrando o jogo e trazendo a variação que a gente quer, né? Porque a grande dificuldade de fazer um jogo que tem bastante variação de combate é o equilíbrio, né? Então Exato. existe uma preocupação muito grande aí. Você faz uma variação enorme, mas só tem umas 3, 4 skills que são meta e todo mundo joga daquele jeito, sabe? Então a Sim. gente com certeza quer evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ótimo. A gente tem também aí algumas partes do vídeo aparecendo sobre a navegação. E como o Diego tinha falado, quando você vai de um servidor para outro, praticamente isso
pode ser que altere ou não, mas você tem a embarcação ali que você crafta essa embarcação e essa embarcação te leva para um outro ponto, tá? Ou atravessando para um outro servidor ou outro território que seja. Uhum. Essas embarcações vão evoluir ao ponto de tamanho e também sobre batalha. Será que vai ter uma batalha naval aí ou uma arma de uma arma de cerco, não, uma arma de embarcação, vamos dizer assim. Será que tem alguma coisa desse tipo? Então, a gente, assim, com certeza vai ter, tá? Só que a gente não quer dar tanta ênfase para uma evolução dos tipos de embarcações agora, para que a gente consiga focar ainda em fazer o que tem funcionar, né? A gente está criando, primeiramente, a gente está criando uma nova versão do mar aí, né? O mar, para quem jogou o pré-alpha, vai ver que ele era plano, né? Ele não tinha ondas, não tinha nada. Então a gente está tentando fazer uma versão do mar que seja muito mais interessante, onde a parte embaixo da água seja interessante, a parte por cima da água seja interessante. E aí inicialmente a gente ainda vai estar testando com poucos barcos, mas é aquele negócio que eu falei, né? A gente vai estar muito mais preparado, diferente de como era o pré-alpha, a gente vai estar muito mais preparado para criar novos barcos. Vai ser só uma questão de criar mais conteúdo variante com as nossas ferramentas de criação de conteúdo. Em vez da gente, o barco no Profane, por exemplo, era uma das coisas que era bem hard-coded, assim, ele funcionava para ser daquele jeito, entendeu? Sim. Fazer um novo barco era parar a produção para fazer um novo barco, assim, sabe? Então, Aham. a gente vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais prática. Então, assim, se no começo do pré-alpha não tiver uma grande variação, possivelmente pouco tempo depois isso vai começar a surgir. Então, os updates eles vão ser muito mais repletos de conteúdo. Só respondendo de novo o chat, pessoal, daqui a pouco o Diego vai escolher uma pergunta de vocês aí, tá? Então guarda as perguntas aí, e daí eu vou falar para ele escolher. Eu acho que é mais interessante ele escolher do que eu, porque as minhas perguntas e algumas perguntas que eu peguei no YouTube do pessoal e de várias outros lugares que o pessoal pergunta sobre Profane também. A gente tem um grupo no Facebook que é um fan group. Tá, que o Diego tá lá, a Flávia tá lá, eles estão verificando também, estão monitorando lá. Então acompanhe o nosso grupo lá no Facebook, beleza? Fora as redes sociais também do Profane. Eu tenho algumas questões também, assim, acho que são mais duas ou três questões aqui que eu vou falar para vocês, para você. Aí você pode até verificar a questão que você vai querer pelo chat. Qual está sendo hoje o requisito mínimo? Porque muita gente questiona sobre isso para saber se ela vai realmente poder jogar o Profane. Né? Teve algumas pessoas que tiveram problema no pré-alpha, mas como eu disse, é um pré-alpha, ainda não tem até uma base de requisito mínimo, mas no alpha, por exemplo, você já tem esse requisito em mente? O que a pessoa pode ter para jogar o Profane? Cara, infelizmente essa é uma pergunta que eu não consigo dar uma resposta muito concreta, tá? Porque a gente, como tá muita coisa em desenvolvimento, assim, a gente tem um target, né, que a gente quer chegar, só que a gente não pode apontar esse target para como vão estar a realidade do avanço de hardware das máquinas para o alpha. A gente tem que apontar, na verdade, para quando for ocorrer o lançamento do jogo. Porque a gente não pode lançar um negócio aqui para o alpha, ele esteja com os gráficos adaptados para aquele momento, e aí quando o lançamento vai acontecer, o jogo está datado. Isso não pode Sim. acontecer, entendeu? Então, é difícil, nesse momento que a gente está, onde nem o alpha né, a gente lançou ainda, é difícil de dizer. Então, não dá para dar uma resposta concreta em relação a isso, mas assim, espero poder ter conseguido deixar os motivos bem esclarecidos. Sim. Não, isso aí já previa já, mas tem que perguntar para depois não falar, você não falou, não perguntou. E também a gente tem a questão sobre ah, o redesenho do jogo também e tudo mais, como você disse, melhoria gráfica e tudo mais está sendo feito agora e isso aí pode influenciar muito. Deixa eu falar Uhum. só uma coisa agora. Qual a expectativa de data para o Alpha? Você não precisa citar uma data, a sua expectativa. É. E quanto tempo pode durar esse alpha já, que é um ponto de partida interessante aí para ter o feedback técnico de evolução do jogo, dos players, e tipo, vai ser por pacote fundador? Como que vai ser? O alpha, O ele vai alpha. ser. Desculpa, é só. Para mim, cortou na hora que você estava falando o sujeito da questão. É sobre o alpha mesmo. Né? Sobre o alpha, é. É, então, assim, o alpha ele vai funcionar bem. Praticamente da mesma forma que a gente fez com o pré-alpha, né? Então, só que a gente no caso do pré-alpha, a gente fez muito pouca divulgação. A gente acabou, na verdade,
concentrando bastante do que a gente estava fazendo para com a nossa comunidade que segue a gente no Face, ali na fanpage do Facebook. Então, eram só brasileiros, eram servidores locais, a gente sabia que a gente ia ter bastante problema para equilibrar os servidores ali, em questão para poder ver eles funcionando pela primeira vez com bastante gente conectada e tudo mais. Então, como era um momento bastante de aprendizado, a gente forçou para que fosse para acontecer de uma forma pequena. Dessa vez vai ser bem no mesmo estilo que aconteceu, só que a gente vai estar explorando mercados internacionais, assim, então a gente vai estar abrindo para que a nova comunidade que está surgindo, quem acompanha o Discord deve estar vendo, e o Reddit também, tem bastante gente tem bastante gente começando a compor aí uma comunidade internacional, pessoas que vieram de outros jogos, né? Órfãos de Ultima Online, órfãos de Darkfall, que Mortal Online e bom, vários outros que vêm e estão esperando um jogo como Profane também. Então, agora a gente vai estar tentando fazer nessa versão alfa, aos poucos, né? Isso vai ser um pouco gradativo, mas a gente vai estar tentando atingir uma comunidade muito maior, né? Porque a gente vai estar também testando uma versão mais avançada do jogo. Então vai ser praticamente o mesmo plano. Vão ter os pacotes de fundador. Quem já tinha comprado o pacote de fundador, a gente deixou isso bem avisado ali para o pessoal que participou do pré-alpha. Não vai precisar comprar um novo pacote de fundador, vai ter acesso. E apenas as novas pessoas, né? Todo mundo que ainda não tinha tido nenhuma participação, vão ter os pacotes de fundador aí para estar comprando e ganhando acesso ao jogo. Eles vão ser diferentes, tá? Não vai ser igual os que tinha anteriormente, mas a gente ainda está elaborando... Já é um spoiler, já é um spoiler. Estavam pedindo spoiler, já é um spoiler, já. Mas a gente ainda está pensando assim, o que a gente vai fazer com as peças que existiam no pacote anterior. A gente teve aí o pessoal da comunidade internacional falando que, ficando um pouco chateadas aí que eles não tiveram acesso, possibilidade, né, porque a gente nunca deixou eles tentarem comprar um pacote, porque a gente nem deixava, era só para brasileiro mesmo. Então eles sentem que eles não tiveram a oportunidade aí de ter acesso àqueles pacotes. Então a gente ainda não definiu essa estratégia, mas a gente vai ver se tem alguma forma aí de sanar isso junto com todo esse movimento. Final do ano ou começo de 2021? Tá mais para começo de 2021, viu? Assim, o final do ano já está começando a se tornar uma data mais difícil. A gente sabia que era uma possibilidade, se a gente conseguisse... uma das coisas que a quarentena fez, segurou mais a gente, foi dificuldade de crescer a equipe, porque a gente tinha uma expectativa de crescimento de equipe muito maior. A gente estava esperando crescer de 30 para 45 pessoas, assim. E o crescimento não foi tão grande assim. A equipe cresceu, a gente conseguiu fazer de todas as contratações que a gente ia fazer, a gente conseguiu fazer algumas, mas o período de quarentena acabou dificultando, em alguns aspectos facilitou, em alguns aspectos dificultou. Sim. Então a gente não conseguiu chegar na força de trabalho que a gente queria ter. Então assim, por enquanto a gente está mantendo, né, dizendo que a gente vai conseguir, que ainda é a data ali entre final de 2020 e início de 2021, mas a gente precisa parar ainda, né, conseguir voltar ao estágio natural, né, de desenvolvimento e fazer um recap e ver quais são as possibilidades que a gente tem pela frente, né? São vários tipos de possibilidades que a gente tem na hora de tentar fazer o desenvolvimento acontecer dentro da agenda, né? Então, a gente ainda precisa fazer um gather para isso aí. Mas, enquanto isso, a gente está todo mundo focado e não está parando de desenvolver. Então, vamos só bola para frente, assim. Tem um roadmap também de vocês, o pessoal pode acompanhar, que eu estou sem o link aqui agora, mas o pessoal pode acompanhar o roadmap deles, entrando lá no Facebook, vocês podem ver através do Trello, né, que fala. Então, o sistema que você vê, a fase que está indo em desenvolvimento, além do Facebook, que eles estão bem, assim, transparentes com o pessoal, estão jogando aí várias cartas aí na mesa para vocês verem. Então, acho que vale a pena para quem quer jogar o Profane, quem quer apoiar o jogo, o mercado brasileiro, eu acho que vale muito a pena você acompanhar o que eles estão divulgando aí. Diego, solta para nós um spoiler se você tiver. Ou se você não tiver, ok. Spoiler? Olha, o pior é que me fazem tantas perguntas lá no Discord, no Reddit, cara, que eu praticamente falo tudo que dá para falar, sabe? As coisas que a gente segura para falar não é porque tem uma super preocupação em vão roubar nossa ideia ou alguma coisa assim. A gente não se preocupa muito com isso porque a gente sabe que a gente está aqui para fazer esse jogo inteiro, sabe? De forma completa. Então,
se roubar uma ideia, tudo bem, o Profane ainda vai ser mais completo em relação a tudo que a gente está colocando. Então, assim, quando a gente evita de falar alguma coisa, é mais porque a gente não quer gerar expectativa mesmo, porque tem muita coisa que a gente quer conseguir fazer, mas a gente ainda não chegou no momento de testes, a gente ainda está prototipando, então talvez mude fundamentalmente como a coisa é, e a gente não quer ser aquela empresa que fala que o jogo ia ser de um jeito, quando chega lá na frente, não é nada do jeito que eles falaram que ia ser, então a gente só se segura nesses momentos, assim. Tirando isso, assim, cara, tudo que eu posso responder, assim, eu respondo, então... eu vou ficar devendo assim um grande spoiler, mas o que eu posso dizer é que para quem não está acompanhando o Reddit, o Discord, cara, entre e acompanha, tem, cara, discussões bem legais lá. O time da Insane é bem ativo, a gente acaba sempre chamando quem do time é mais propício para responder aquela pergunta, então tem participação ali um pouco de todos, então lá você consegue tirar bastante informação sobre o jogo, assim, das coisas que a gente já consegue, como é que fala? A gente consegue ser fiel em dizer que vai ter dentro do jogo de fato, sabe? Sim. Ok, vou fazer o seguinte então. O pessoal do chat pode mandar uma pergunta aí, o Diego vai escolher uma ou duas, o que ele puder responder. Tá? Vocês estão com um time, um modo lento aí do chat. Aí vai ficar a critério do Diego agora responder, beleza? Lembrando, galera, então acesse o site do Profane, enquanto ele está escolhendo a pergunta ali. Acesse o site do Profane, tem tudo explicadinho lá. Um MMORPG Sandbox sendo feito aqui no Brasil pela Insane, tá? Vale muito a pena. Eu joguei o pré-alpha, me diverti, me irritei também, brinquei com a galera. Aconteceu N situações, tá? Conheci bastante gente também. Então é um jogo para você se divertir, para você tirar um PVP ali. E isso, como ele disse, até 2021 vai estar chegando aí, vai ser muito interessante para você participar, beleza? Como vai ser free to play, se você quiser fazer apoio também a eles pelo pacote fundador quando tiver, faça o apoio ao pacote fundador. Você ganha aí alguns itens, alguns costumes, né, algumas coisas interessantes que você vai levar aí para o resto da vida dentro do jogo, beleza? Tá contigo aí. O pessoal tá mandando pergunta Beleza, boa pô, aí, hein? já vemos perguntas legais aqui. Pô, é difícil escolher pergunta, né? Eu vou ler a primeira que eu vi que eu já achei interessante aqui, que foi do Lucas Name 09. Ele falou: o New World da Amazon voltou atrás do PVP Full Loot por conta das frustrações de alguns players que não se adaptaram ao estilo hardcore Full Loot. Acredita que o Profane pode passar por essas situações? Olha, na hora de comparar é difícil, porque tudo depende de como o jogo foi feito, assim, né? Se você pegar um World of Warcraft e deixar ele full loot, cara, não vai dar certo. Ele é um jogo que É diferente. você tem que matar 100 vezes o mesmo boss para conseguir aquele um capacete, sabe? E tudo funciona meio que em volta desse sistema de você evoluir o seu próximo capacete, evoluir a sua próxima braceira, evoluir a sua próxima bota. O World of Warcraft, ele é linear no sentido que você está preocupado mais em evoluir o que o seu personagem tem vestido nele, e isso dá um replayability grande pro jogo. Você deixa um jogo como aquele full loot, cara, vai dar tudo errado, assim, sabe? Então, no caso do New World, eu acho difícil dizer todos os motivos pelo qual eles possam ter tomado uma decisão correta ou errada. Assim. Uma coisa que eu sei é que quando um jogo ele é muito grande, ele tem muito investimento, assim, é muito difícil o jogo conseguir se manter na ideia inicial dele, porque sempre existe algo que você pode fazer para atrair mais jogador. E às vezes isso deixa o jogo cada vez mais casual, assim, sabe? Então isso pode fazer com que o jogo perca a essência inicial dele, assim, sabe? E isso é uma coisa que a gente não quer passar por isso, e a gente pode não estar passando por isso, então a gente vai usufruir disso para continuar mantendo o Profane como um MMO diferente e não mais um MMO, assim, sabe? Essa sempre vai ser a minha preocupação. Então, talvez o New World estivesse querendo ser o novo World of Warcraft, sabe? Não sei. Então, para você conseguir ser tão grande assim, você precisa, cara, atingir todos os públicos. E a gente tem um público mais segmentado que quer uma experiência de RPG aberta. O nosso público não é um público que quer PVP. Eu diria que não é. Para mim, o nosso público é o público que quer RPG de verdade, sabe? Onde as situações que acontecem, elas foram promovidas por outras ações dos jogadores que fizeram aquela situação acontecer. Então, isso só acontece quando você dá um grande nível de liberdade para os jogadores, né? Viver dentro do mundo.
assim, né, com as suas vontades, e executar as suas vontades da forma que eles forem criativos em achar que faz sentido. Às vezes é algo que não faz parte de uma boa índole, mas mesmo assim você tem a opção de fazer aquela ação, e isso pode ter as suas consequências também, mas também você vai ter essa opção. No caso, eles começaram já a trazer um aspecto de PVP mais segmentado para quando você realmente quer estar em situações de PVP ou não. Então já dá para ver que o jogo vai ter, nas regiões deles, nas regiões do mundo do New World ali, provavelmente vai ter regiões com funções diferentes, assim, sabe? No Profane a gente quer que essa função seja dada pelos jogadores, né? O que é permitido fazer num lugar ou não, são os jogadores com a dinastia deles e o controle daquele local que vão decidir, entendeu? Então... É o que eu falo e sempre, às vezes eu recomendo o pessoal no chat do Facebook, aí o pessoal às vezes fica bravo comigo. Mas existe essa possibilidade, que nem o Diego falou, sobre o World of Warcraft, você ter que buscar aquele item. Imagina se aquele item dropasse, você ia ficar correndo mais quanto tempo para conseguir aquilo? O New World é exatamente isso, né? Tem não é um problema, mas de fato é do jogo. Então são jogos diferentes, não tem um comparativo com o Profane. Né? Agora, você Exato. pega aí, quando a pessoa fala assim, mas eu queria um jogo de PVP, um full loot, um não sei o que, matar tudo. Cara, Profane tá aí para isso. Né? O jogo tá aí para isso. Vai lá, se diverte, você é livre dentro do jogo para você fazer o que você quiser. Né? A não ser que você morra para um guarda. Né? Então, o Profane está aí justamente para te entregar isso. O Dagnu ele mandou aqui uma pergunta que ele estava fazendo há um pouco tempo já, sobre o planejamento de vocês no Profane para que tenha um endgame onde não seja, ele colocou entre um Albion da vida, né, que não tem muito conteúdo e os que tem são enjoativos, entendeu? Então ele quer dizer assim, no final do jogo a pessoa está fazendo só o PVP, o Zerg, e não tem um conteúdo que ele seja dinâmico ou que seja alguma coisa desse tipo. Vocês já, lógico, isso aí pode ser progressivo depois do lançamento ainda, né, Diego? Porque nem tudo vai sair no lançamento, nem tudo vai sair no beta. Então tem aquela condição de ir adaptando o jogo para um endgame favorável, né? Sim, assim, a resposta dessa pergunta mistura um pouquinho de duas coisas que a gente citou aqui na live, que é a junção de um mundo mais dinâmico, né, com o sistema de mapa que a gente está criando. Então, a gente vai fazer com que a gente vai ter, e também aquela ideia dos eventos catastróficos, a gente vai estar fazendo as coisas estarem sempre em movimento, assim, sabe? Tipo, não vai ser difícil você conseguir criar uma super dinastia que dominou todo o continente e aí ficou tudo meio estático daquele jeito. Cara, a não ser que a guilda que esteja conseguindo, a aliança de guildas que esteja conseguindo promover essa dominação, esteja conseguindo passar por uma gama de desafios que vão estar sempre em constante mudança, assim, sabe? Legal, eles têm uma bela de uma organização e isso vai deixar o mundo mais dinâmico de qualquer forma. Então, no final das contas, assim, o endgame do Profane, ele é a história sendo criada, assim, sabe? Não tem... Na verdade, o Profane, o que ele não tem é um early game, assim, sabe? Tipo, no sentido de, você só vai conseguir fazer isso quando você chegar no nível tal, ou coisa assim. Não, você pode fazer tudo desde o começo. Pode ser que seu personagem seja muito fraco ou tenha poucas variações de combate ou de skills para poder estar fazendo aquilo bem, mas ele vai poder fazer tudo. Você pode entrar no jogo, logo de cara alguém já abre um gate para você já entra no gate, já vai parar na vila do seu clã com seus amigos ali, cara, nem viu como é que era a área inicial, sabe? E tudo bem, porque a gente quer que você faça o que você quer dentro do Profane, assim, e não que você seja obrigado a passar por um processo. Então, o endgame começa a hora que você quiser que ele comece. E aí, o que faz isso aflorar da melhor forma possível o jogo está sempre sendo acrescentado novos conteúdos, novas skills, novas formas de combate, quando eu falo de combate, tanto skills novas que venham de NPCs novos, que venham de mobs novos, mas também que venham de zonas novas do jogo, e que isso pode mudar o combate tanto no PvE quanto no PvP, e também existe todo o aspecto de dominação territorial, né, que faz com que alguns tipos de conteúdos, talvez você só consiga ter aquele tipo de conteúdo se você conseguir ter algum nível de dominação daquela zona. Então, as coisas elas vão ter que, para que você consiga experienciar tudo que vai ter no Profane, você tem que ter passado por alguns tipos de
de formas de gameplay que você pode ter, né? Para poder ter uma pessoa que não é muito exploradora, mas está fazendo um business ali de consertar a bandeira de outros jogadores, talvez ela tenha meio que uma rotina um pouco mais igual, mas ela está conseguindo ganhar riqueza. Outros jogadores que estão o tempo inteiro navegando sem parar, nunca param em lugar nenhum, talvez eles sejam meio pobres, estejam sempre perdendo o loot deles e tudo mais, anda sempre com umas coisas meio misturadas, uns chapéu de player que matou misturado com uma bota de POG, mas os caras estão conhecendo o mundo inteiro. Então, Só não pode perder o barco, né? Exato. Então, assim, é bem diferente o endgame que você vai ter dependendo dos seus objetivos, assim, também. E a profundidade que isso pode ter também, assim. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Subscribe e acho que a gente pode finalizar, Diego, para não tomar tanto tempo seu aí, tá? Porque você tá na tarde aí do Alasca, quer curtir a neve, quer curtir aí. Tem mais neve? Não tem mais neve aqui Não no tem? Alasca. Vi, Derreteu tudo. Agora é o início do verão aqui e o início do inverno aí, né? Tá certo. Sobre a questão, o Hellbrands mandou aqui, ó, sobre a questão de exploração. O mundo Profane terá idiomas, digo, as facções terão idiomas que dificulte ou facilite a comunicação dos NPCs versus personagens. Tipo, se eu sei, a língua me ajuda a falar o Gnou. Se não sei, acaba por ser mais complexo esse encontro inicial. Isso aí vai ter esse dinamismo de idiomas entre as facções de mobs com os personagens? Vão, assim, a gente... Como isso vai funcionar? Porque uma coisa... Essa questão do Hellbrands é Ah, porque o Hellbrands ele é um cara que ele curte muito sobre o lore do jogo. Tá? Então acho que é um cara que ele tem ele vai entrar no Profane querendo buscar isso já. Tá? Então eu peguei esse esquema dele porque é pelo fato de outros jogos também, dele estar perguntando, e de fato ele está perguntando algo que é interessante, é Profane no caso da lore, né? Sim. Assim, eu com certeza vou te dizer que tem sim esses níveis de profundidade. Ele vai estar com certeza atrelado ao nível de reputação do jogador com as diferentes facções de NPCs que vão ter no jogo. Então, não só assim, quando eu falo atrelado, não quer dizer que quanto mais reputação você tem, melhor você entende a língua deles. E sim, ele está atrelado no sentido de que pode depender disso, sabe? Para que você consiga ter algum nível de aprendizado ou tenha acesso ao que pode ser um livro que te dê essa proficiência, ou às vezes é um buff temporário que faz você conseguir falar com eles. Que quer assim, o que eu estou querendo dizer é, não sabemos ainda como vai ser a funcionalidade disso, como que a gente vai estar implementando isso, mas com certeza vão existir mistérios para serem descobertos por trás das diferentes culturas que existem no jogo. Seja por barreira da língua, seja por eles serem agressivos inicialmente, então você tem que fazer alguma coisa para eles pararem de ser agressivos com você. Bom, vão ter, cara, inúmeras possibilidades que a gente vai estar gerando aí. Então, se o interesse é mais pela profundidade da lore e o quanto você consegue descobrir de cada uma das culturas e tudo mais, cara, com certeza a gente tem bastante preocupação em estar, inclusive assim, a própria lore do Profane, desde a primeira versão dela que a gente apresentou, para quem é das antigas aí lembra inclusive de uma apresentação em papiro que conta a história do Torel, aquela lore ela já evoluiu pra caramba, assim, sabe? Então a gente tem uma profundidade bem grande que é absolutamente necessária para a gente fazer um jogo do tamanho que a gente quer que o Profane tenha. A gente precisa ter uma profundidade grande de lore para que tudo esteja justificado lá dentro, seja ruínas de coisas de civilizações antigas ou até mesmo as facções presentes no momento presente do jogo, né? Elas vão ter evoluído de alguma cultura que existia anteriormente, que evoluiu para o que se tornou agora. Então as culturas do jogo vão ter profundidade sim em diversos aspectos e linguagem com certeza vai ser uma delas também. Sobre base, que nem tem no sistema do Last Oasis, o pessoal perguntou sobre base de você carregar no barco, você ter algum outro lugar, uma base marítima, alguma coisa desse tipo, ainda não tem nada definido dentro do Profane, né, Diego? Não, mas o que eu posso dizer é o seguinte, assim, a gente vai estar criando. Eu vou voltar um pouco naquele assunto porque ele para mim é o mais legal, cara. É o que justifica tudo isso que a gente está fazendo em relação a refatorar o Profane, né? A gente está criando
ferramentas de criação, por exemplo, de construção de jogador. E aí as regras que a gente impõe para elas vão ser livres ali no momento que a gente está fazendo criando esse conteúdo. Então, assim, talvez agora seja difícil eu falar, vai ter base marítima ou não vai, porque, assim, eu acho super legal a ideia de base marítima. A gente precisa ver como que ela pode funcionar, como que ela pode ser utilizada, se ela quebra ou não outros elementos de game design, e para que não quebre, como que ela tem que ser, sabe? Então a gente passa por um processo desse, uma vez que a gente encontra um formato, a gente pega e cria, e a gente pode fazer teste também. Então, como a graça de estar em alfa, né, de continuar mantendo o selo do alfa nessa nova versão, é para que a gente possa fazer experimento sem que exista um julgamento de se a gente acertou no game design do jogo ou não. A gente quer acertar junto com a comunidade. Então, a gente quer experimentar com esse tipo de coisa. Se base marítima é um negócio legal, cara, vamos experimentar, vamos ver como é que funciona. Talvez tenha que ter regras, talvez não possa ter uma tão perto uma da outra, ou talvez isso tenha que ser pontos de controle que aparecem dinamicamente no mundo e as guildas têm que ir lá dominar, não sei, sabe? Então, existem formas de conseguir acrescentar isso no jogo e a gente vai ter as ferramentas para adicionar qualquer um desses tipos de conteúdos. Eles vão estar sempre conversando com toda a atmosfera do Profane, né? As nossas ferramentas de criação de conteúdo vão estar criando sempre conteúdo adaptado para a atmosfera do Profane. Então, isso vai nos dar uma grande liberdade e praticidade para criar bastante variação, assim, de tipos de coisas que você pode criar. O próprio barco, né? Se você for pegar no pré-alpha, se você pegar o barco e ancorar ele era uma base marítima, ele só tem um formato de barco, mas ele era algo baú, fixo, né? que demorava para ser destruído, tinha um container dentro dele para você guardar coisa. Então ele seria uma mini base, uma versão trailer, né, de uma base marítima, assim. O então, que não assim, dá na realidade é você pegar a sua casa e jogar dentro do barco e guardar ela dentro de uma caixinha, né? Isso aí não dá ali dentro, pelo menos eu acho, né? Não sei. Porque eu tô vendo assim, o Profane, conforme ele vai evoluindo, lógico, a gente tem limites para tudo, mas o Profane, quanto melhor for, a base marítima é adequada, legal, super bacana, ok, tá lá dentro. Então, tipo, tem uma liberdade bacana de você envolver, é um sandbox, pode ser feito muita coisa dentro do jogo, entendeu? Acho que isso é muito interessante dentro do Profane, eu curto bastante isso. Eu posso responder uma pergunta do Com toda certeza. Ele tá falando, ele fez a pergunta: as vagas atuais da Insane são somente para trabalhar em São Paulo, ou home office também? Eu acho interessante poder responder isso, porque a gente está realmente tendo essa nova perspectiva aí de poder estar mudando a forma com a qual a gente trabalha, assim, não mudando por completo, mas tendo acesso aí a pessoas que só podem trabalhar de home office. A gente tinha algumas regras que impediam isso, e agora elas vão ser um pouco diferentes. Então, eu não sei dizer de cada uma das vagas, pode ter vaga que está aberta que ela é específica para que não seja de home office, mas com certeza algumas ali devem já estar aberto para esse tipo de contratação. Então, queria ter respondido essa daí, porque o negócio é um assunto, é algo recente aí que mudou da forma com a qual a gente trabalha, então é interessante. É super interessante, porque às vezes é uma pessoa que pode te agregar e vocês estão à procura. Entre em contato pelo site, eles têm todo o sistema de contato deles, formulário, Facebook também, entendeu? Sempre eles estão fazendo post lá sobre isso também, alguma coisa desse tipo. Tá? Diego, se você quiser responder mais perguntas ou se você quiser deixar alguma declaração aí sobre o Profane, à disposição. Cara, o que eu tenho para falar sobre o Profane, assim, principalmente, assim, talvez, cara, MMO demora para fazer, né? Aí, MMO feito no Brasil, que é um lugar onde não tem muitas pessoas que tiveram esse tipo de experiência para você formar uma equipe, é difícil. Então, MMO é difícil. Fazer jogo já é mais complicado, assim, né? Então, fazer MMO é difícil. Fazer com uma equipe no Brasil, mais complicado ainda, é mais difícil. É difícil de expandir a equipe para o que ela precisa se tornar. Então, existem essas dificuldades. Então, tá demorando? Sim. Tem muita gente que fala, pô, não lança tal. Pô, vocês não imaginam o quanto a gente tem esse tipo de ansiedade todos os dias dentro da empresa, né? Mas uma coisa eu posso garantir para todos é que o desenvolvimento do Profane não está estagnado, ele está a todo vapor, como sempre esteve,
todo mundo sempre dedicado, a equipe da Insane dedicadíssima, é difícil, isso não quer dizer que a gente está parado, a gente só está tendo que tomar sempre as decisões mais cabíveis para olhar para o projeto podendo continuar funcionando lá para frente. A gente não está aqui tentando entregar um negócio rápido, fazer um dinheirinho, não é isso que a gente está querendo fazer aqui, não é. O Profane é muito mais do que um business para a gente. O Profane é assim a obra de arte que a gente está querendo criar, sabe? É um quadro que a gente está pintando e não adianta fazer ele todo bonitão. Puta, eu lembrei do meme do Game of Thrones ali, que eles falam cada season um cavalo pintado, só sketch, aí depois um puta cavalo perfeito, aí depois só uma cabecinha de palito, assim. Tipo, a gente não quer que o Profane saia daquele jeito, assim, sabe? A gente quer que o Profane seja de uma forma completa, muito bom, duradoura, e então a gente olha para o game design, a gente vê algo que pode ser melhor, a gente fala, cara, ou muda isso agora ou não muda mais, então vamos mudar agora, sabe? Então, assim, cara, é complicado, faz o desenvolvimento ser difícil? Sim. Demora mais? Demora, mas com certeza ele vai ter uma vida muito maior quando ele for lançado, porque a gente está fazendo ele direito, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer, assim, em nome do Profane, assim, às vezes ele recebe umas críticas, a Insane recebe algumas críticas, a gente é tido como uma empresa que, sei lá, demora pra caramba e tudo mais, e sim, demora, eu admito, cara, é difícil pra Quanto cacete. tempo tem desenvolvimento, Desculpa Diego? falar cacete, mas... Desculpa falar, falou de novo. Eu prometo que eu nunca mais vou falar, tá ligado? A gente começou a desenvolver em janeiro de 2015, e então agora a gente já está com 5 anos de desenvolvimento, mas teve muita evolução, né? Teve muita evolução. Aquilo que eu falei no começo, né? O pessoal eles querem muito rápido, jogaram, tiveram gostinho do jogo, estão vendo novidade, estão falando sobre o jogo. Então, tipo, tá naquele hype, na pandemia, todo mundo em casa querendo jogar alguma coisa, entendeu? Que nem teve gente falando assim, libera o jogo pra nós, libera pra gente jogar o pré-alpha, que seja. Mas assim, desenvolvimento é muito complicado para tudo. Né? É como se você estivesse iniciando do zero uma ideia que você tem que patentear ainda, a patente demora pra caramba. Tem tudo isso, sabe? É um negócio muito complexo. E às vezes pra gente que tá só como jogador, vê de fora e fala, poxa, deveria ter isso já deveria estar saindo. E não é bem assim, né? Desenvolvimento é bem complicado mesmo. Ô, Diego, eu quero te agradecer pelo meu canal, pelos meus inscritos, o pessoal que veio aí, compareceu, tá? A live não terminou, tá, galera? Depois aqui do Diego a gente continua com outro conteúdo aqui no canal. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Até então fiquei surpreso que você estava no Alasca, não sabia mesmo. Até que a Flávia falou para mim, falou, vou ver o horário dele, mas eu achei que você estava viajando, mas dentro do Brasil mesmo. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Você sabe que eu estou à disposição aqui. Quando sair o Profane eu vou estar lá também no canal, ajudando vocês. O que eu puder, você pode contar comigo, beleza? Pô, eu sei disso, viu, Lestar? Obrigado mesmo, cara, por todo o suporte que você sempre deu. Cara, você estava lá desde o começo com a gente, você estava no dia 1 ali do lançamento do pré-alpha, eu lembro. Teve a guilda do Lestar, teve várias pessoas que entraram junto com a gente. Então, cara, obrigado aí por todo o suporte que você dá. O grupo de Facebook que você criou, né, do Profane, que também faz com que a gente consiga ter mais um canal ali para a galera estar podendo discutir. Então, cara, agradeço sempre aí por todo o suporte e por essa live também, tá tendo oportunidade aí de, junto com com toda essa beleza aí do seu canal, do layout, cara, parabéns aí pelo logo, tudo. Eu tô olhando, eu tô achando tudo incrível, cara, parabéns, o canal tá com uma cara muito bonita e é um prazer poder estar aqui falando sobre o nosso projeto. A gente está tentando fazer cada vez mais profissional para a gente agregar mais valor nisso. Como eu te falei, tempo de pandemia, a gente precisa sacudir a poeira e começar a investir um pouco mais no nosso negócio, né? Então, para mim é uma diversão total jogar e me divertir com o pessoal, fazer amizade e tudo mais. E é muito bom para mim ter experiência de conversar com o desenvolvedor de jogo, né? Uma coisa que eu não vou ter lá fora, né? É muito raro você ver alguém fazendo aqui no Brasil isso e com certeza outros canais, outras coisas quiserem procurar pelo Profane também para divulgar, eu acho que é muito interessante aumentar a comunidade sobre desenvolvimento de jogo e também pro Profane também, entre outros jogos que têm sendo desenvolvido aí. Muito obrigado mesmo, Diego. Tamo junto. Obrigado, Flávia, por estar acompanhando a gente, o pessoal da equipe aí da Insane. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado por todos aí pela presença. Valeu, Lestar. Tamo junto.